Jarbas, amigo, irmão, acabo com você agora à tarde. Ok. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus, nosso Pai Celestial, nos abençoe e que Jesus, o nosso irmão maior, o guia e modelo espiritual que o Pai nos ofereceu, esteja sempre conosco e nós outros possamos entender que o Mestre Jesus está sempre ao nosso lado. É um prazer muito grande quando a gente está tendo a oportunidade de trabalhar, mesmo na nossa pequenez, levando a tantos corações a palavra do Cristo, levando para todos nós as mensagens edificantes, principalmente no momento atual. E eu começo a nossa fala com um momento especial para que todos nós possamos entender este momento em que estamos passando, que é um momento crítico, mas que nós precisamos conhecê-lo. E eu estou em casa, nesse momento virtual, mas a proposta agora é uma proposta preventiva, neste primeiro momento. Lembrar a todos que a crise do Covid-19, ela ainda não acabou. Ela não é um projeto, é um processo. E nós lembramos que tem algumas etapas, tem alguns itens que nós devemos entender o conceito e colocar em prática. Primeiro, vamos sim utilizar a máscara sempre que estejamos em locais ou em proximidades com outras pessoas. Vamos utilizar o álcool gel para fazer a asepsia das mãos. Estas duas barreiras, elas podem ter uma eficiência de até 95% de nós não abrirmos as portas por onde este vírus pode adentrar. Agora, dentro da nossa normalidade, nós vamos fazer uma reflexão profunda, mas trazer para junto de nós este companheiro de todas as horas, Jesus de Nazaré. Entender que certa vez ele estava passeando em Cafarnaum, naquela praia onde João fala que a areia era tão branca, que às vezes ela se tornava uma pureza incalculável quando ali estava Jesus. E naquele dia, o mestre, com um graveto, um pedacinho de pau, ele rabiscava aquela areia e dissera: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ali, Divaldo Pereira Franco fala que foi o conjunto de palavras, de parágrafos mais belo, mais perfeito. E cada parte desta oração dominical, que assim tornou-se, desta oração universal, que assim será, e de forma temporal. Mas quando Jesus, no primeiro parágrafo, ele falava de Pai Nosso,
Jesus, naquela época, estava conclamando que todos nós entendêssemos que se somos filhos de Deus, irmão de Jesus, todos nós somos irmãos. Irmãos não consanguíneos, mas irmãos perante a criação divina. E quando nós nos deparamos com este cenário, ao orarmos com a intenção que sai do fundo do nosso coração, nós começamos a enxergar na nossa envoltória grandes oportunidades para evoluir. Porque, como diz o benfeitor Emmanuel, o outro. Aqui está o que eu achei na... A Isabel, a Marise, a Poliana, o Ricardo, o Lécio, a Girlaine, a Arlete, é o grande instrumento da nossa evolução. Emmanuel, sabiamente, ele nos chama para uma proposta de iluminação, considerando que o outro é o grande instrumento da nossa evolução, e o outro é Jesus também, mas o outro é aquele que bate a nossa porta pedindo algo, o outro, às vezes, é aquele que fica na sua porta, vai na campainha ou na cigarra e toca, 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 e às vezes fica com raiva, coloca o dedinho lá e passa um minuto. O outro é aquele que está trabalhando com a flanelinha, e às vezes você nem olha, ele aplica um jato de água no vidro. O outro é aquele que nos abençoa. O outro também é aquele, abre aspas, dito inimigo, fecha aspas. E quando nós visualizamos estes cenários, meus irmãos, a gente cai numa realidade. Porque se o outro nos ofende e nós ofendemos, é um cenário. Se o outro nos ofende e nós paramos e analisamos, e vamos dizer, como diz o mensageiro da paz de Valdo, não é a mim que ele está xingando, é a ele mesmo. Aquele outro que nos contempla, que nos recebe, que nos acolhe, é também um grande instrumento da nossa evolução. Mas todos nós, na função deste outro, passamos por cenários, às vezes maravilhosos, às vezes cenários pessimistas, às vezes cenários doentios, às vezes cenários onde emocionalmente nós chegamos a nos desequilibrar, cenários na hora em que existe a crise conjugal, cenários como os propiciados durante esta fase pandêmica, onde os empregos diminuíram, as vagas, o mercado de trabalho fechou, e aí o pai de família, que tem a família, precisa de trabalhar para o sustento, se descontrola emocionalmente. Cenários tipo um ente querido, ou um irmão, ou um amigo, ou outro, sem a gente saber, adentrou no hospital com o coronavírus, com cenários mais graves, que teve que ser entubado. São cenários e cenários. E diante de todos estes cenários, às vezes, nós esquecemos que o Mestre Jesus, ele dissera certa vez: vinde a mim todos vós. Olha só, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, aí eu vou dizer fadigados, eu diria
altamente angustiados, altamente ansiosos. Eu também diria um pouco depressivo, e eu diria ainda descontrolado emocionalmente. Aí Jesus diz assim: vinde a mim que eu vos aliviarei. E, meus irmãos, é muito importante entendermos, porque é uma forma de praticarmos a fé raciocinada. Não é preciso ver Jesus para entender que ele é luz, que ele é amor, que ele é o divino e que ele pode nos aliviar. Nos diz Emmanuel que todos os nossos petitórios, todos os nossos pedidos ao Pai Celestial, Deus, são atendidos. Mas é preciso entender, e Emmanuel nos ensina, explicando que quando nós pedimos algo que realmente estamos precisando, quando nós fazemos a nossa parte por alguma coisa, independentemente do nosso planejamento reencarnatório, Deus nos propicia uma resposta. E Emmanuel diz que Deus utiliza seu Filho amado, Jesus, para trazer a devolutiva. E Jesus utiliza aqueles benfeitores espirituais que, em função do padrão vibratório de cada um de nós, eles estão próximos. Então, não significa dizer, meus irmãos, se eu estou com uma patologia qualquer, com uma doença, eu vou dizer, meu Deus, que eu fique bom agora. Não significa dizer que eu vou ficar bom naquele momento. Mas Jesus propicia para nós pensamentos bons para que a gente consiga entender a resignação, consiga entender que tudo passa, tudo passa. Aprendemos com o benfeitor do amor, Chico Xavier. Ele dizia que tudo passa, momentos bons ou momentos ruins. Mas eu queria puxar para a nossa conversa uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão 459. Eu, em todas as oportunidades como esta, eu faço uma análise crítica. A questão 459, Allan Kardec estava inspirado, como sempre, e ele questionou: nós somos influenciados pelos espíritos? Uma pergunta muito lógica, uma pergunta muito objetiva, e, à época, Kardec já sabia que existia a intercomunicação do plano espiritual com o plano material. Kardec já sabia que os espíritos desencarnados nada mais são do que as almas dos espíritos que desencarnaram. Então, Kardec pensou, será que eles nos influenciam? Mas a resposta veio, assim, muito objetiva. Sim, sim. Olha a pergunta. Nós somos influenciados pelos espíritos? Eles disseram sim, muito mais do que vos pensam. Às vezes, são eles que, de ordinários que são, dirigem os nossos pensamentos. E é preciso nós entendermos que estes espíritos que influenciam, eles, primeiro, o nosso anjo da guarda está sempre nos influenciando para o bem. Às vezes a gente está com um cenário adverso, com um problema,
e a gente para e vem aquela ideia fantástica. Puxa, essa ideia não é minha, não foi minha. Às vezes é do anjo da guarda, soprando nos nossos ouvidos, e a gente não consegue ouvir. E muitas vezes, nesta influenciação, o Mestre Jesus, de uma forma geral, ele diz, ele abençoa seus irmãos. Ele diz, seja feita a tua vontade, Pai. Claro, a vontade do Pai. Mas Jesus, ele também nos influencia com as suas preces. E nós recebemos intuições maravilhosas. Mas também recebemos intuições negativas. E o momento atual, no momento atual, Divaldo Pereira Franco, ele nos alerta para que nós possamos estar no orai e vigiai, vigiar os nossos pensamentos, orar do fundo do coração, louvando Deus, nosso Pai, louvando Jesus, nosso irmão, Maria Santíssima, louvando aqueles espíritos abnegados. E muitas vezes nós esquecemos de um espírito, de um grau de evolução muito grande que esteve conosco e que hoje, com certeza, numa forma carinhosa, amorosa, empresta seu nome para a instituição que vocês trabalham, Eurípedes Barçanufo, um espírito que teve a oportunidade de orar a Jesus e de ter tantos cenários maravilhosos. Um espírito que tinha todas as mediunidades, audiência, ele ouvia, ele falava, a psicografia, a psicofonia, os fenômenos mais complexos, a materialização e a desmaterialização. Então, às vezes, nós esquecemos de espíritos como este. E no momento atual, meus irmãos, quando nós lemos a trilogia de Manuel Filomeno de Miranda, claro, iniciando pela transição planetária, aí a gente lendo este livro, como a gente tem que pensar, agradecer a Deus por ter conosco, que ele nunca se foi, por isso que ele não vai voltar, que é Jesus. É Jesus. E este Jesus, ele aguarda pacientemente que cada um de nós abra a porta do nosso coração. E didaticamente, meus irmãos, a porta do nosso coração, ela apenas abre de dentro para fora. Ela não abre de fora para dentro. Quando a gente fala que ela abre, e é didático, lógico, de dentro para fora, é uma proposta de autoconhecimento, é uma proposta de autoavaliarmos e entendermos que o abrir a porta é nós, nas nossas orações, falarmos com Jesus, rogarmos a Jesus, agradecermos a Jesus, lembrarmos do vinde a vim todos nós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Jesus não vai pegar o nosso fardo. Claro, aquele material belíssimo, Pegadas na Areia, é didático. Quantas vezes Jesus não nos pega no braço e nós perdemos as nossas pegadas? Naqueles momentos difíceis, pela dor física, a dor orgânica em cima das doenças, que foi uma boa leitura. Jesus está conosco.
E nós precisamos saber que ele, como o engenheiro sideral, o engenheiro de Deus, uma partícula de Deus, que atingiu a sua iluminação total, ele coordena esse projeto evolutivo de cada um de nós. Mas ele não vai fazer a nossa parte. Ele vai nos ajudar a fazermos a nossa parte. Este período pandêmico, que nós podemos caracterizá-lo no Brasil, de 25 de janeiro, fevereiro, março, tendendo as tendências estatísticas de pico e o desdobramento, fez com que todos nós tivéssemos que manter o distanciamento social. As empresas organizadas, elas olharam para os seus integrantes, dividiram em classes de riscos, por idade, por comorbidade, e deixaram as pessoas trabalhar em casa, aqueles que poderiam. E nós começamos a passar mais tempo em casa. E a gente começa a pesquisar e vai ver alguns indicadores que são não bons. O aumento do número de divórcios, o aumento do número de separações. Mas a gente precisa começar a entender cada caso. Mas entender assim, a oportunidade de estarmos mais juntos é uma proposta reflexiva para que nós possamos entender o momento, para que as pessoas conversem mais, para que as pessoas compreendam o momento pandêmico que tem o vetor E, medo da contaminação, o excesso de uso da máscara, o excesso do álcool gel. Mas a gente tem que entrar na preventiva. E eu gosto sempre de dizer que Deus é tão maravilhoso que ele se manifesta de várias formas. Uma das manifestações do Pai Celestial é o Sol, essa estrela de quinta grandeza. Imaginem se eu me planejo e tomo sol como os nossos pais, os nossos avós falam, vamos tomar um pouco de sol. Aí a gente pode fazer diferente, meus irmãos. Entender que a manifestação de Deus, por ser uma inteligência suprema, a razão primária de todas as coisas, ele se manifesta como o céu, como o sol, como o planeta, como o universo, como o multiverso, como o mar, se manifesta como nós mesmos. E como o sol, se eu tiro 15 minutos pela manhã, por exemplo, olho para o sol, eu já vejo que eu não consigo mirar o sol, porque a luminosidade é muito grande. E é Deus que está lá. Aí eu olho para o sol e faço uma prece. Meu Deus, obrigado por tudo. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por eu estar podendo ficar em casa. Obrigado por estar conversando mais com a família. Mas obrigado neste momento por receber parte das radiações, a radiação ultravioleta tipo B, UVB, que chega até a nossa pele e dá uma injeção de vitamina D3, o calciferol, que é tão importante para o nosso sistema de imunidade. Olha aí Deus permitindo que através dos raios solares nós possamos aumentar a nossa carga de vitamina D3, que interrelaciona-se com o nosso sistema de imunidade. Tão importante como a barreira
preventiva, inclusive para o coronavírus, para os vírus. E no meio de tudo isso, novamente, Jesus, o Mestre Jesus. Este livro, meus irmãos, Jesus no Lar, é um livro fantástico. É um livro fantástico. Em casa, neste momento de transição, porque nós vamos passar por ele, sim, tem um início e tem um final. Nós estudamos, fazendo o Evangelho lá todos os dias, e estudamos os 50 capítulos. Esta obra é fantástica. É fantástica porque outro espírito iluminado, irmão nosso, chamado Neio Lúcio. Neio Lúcio, através de Francisco Cândido Xavier, ele traz para nós, em 50 capítulos, 50 momentos de Jesus com os apóstolos e familiares dos apóstolos, em casa de Pedro, em Cafarnaum. São momentos maravilhosos. E o primeiro capítulo, eu vou dar uma trabalhada nele, para mostrar o que Jesus nos ensinou naquela época. Neio Lúcio faz todo um sequenciamento nestes capítulos para mostrar como Jesus se comportava a nos ensinar, ensinando os apóstolos. E, claro, através da dádiva maravilhosa do Pai, através do mecanismo da mediunidade, Neio Lúcio traz para Francisco, através de Francisco Cândido Xavier, estas benécias. E esse capítulo 1 é intitulado O Culto Cristão no Lar. Então, olha a singeleza. O primeiro parágrafo. Povoara-se o firmamento de estrelas. Então, a preparação. O céu estava lindo, maravilhoso, com inúmeros pontos brilhantes, que eram as estrelas. Dentro da noite prateada de luar. Olha que cenário. Quando o Senhor, é Jesus, instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Meus irmãos, naquele momento, havia já o agrupamento de pessoas, Pedro, família e os apóstolos, e quando o grupo já estava se reunindo, já estava falando, vamos dizer assim, falas improdutivas, o Senhor, que é Jesus, observou, e vamos dizer, talvez ele disse de forma indireta, meus irmãos, vamos pensar em Deus, alguma coisa assim. Aí falou com bondade, Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? A gente vê que o Mestre Jesus, ele buscava o palavreado, os cenários da época para trazer os ensinamentos. O apóstolo Simão pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Claro, para vender, você vai escolher os melhores peixes. Aí ele diz, olha, ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo,
esta parte de Jesus sorrir, Jesus falar, fala-nos aqueles que tiveram contato físico, olho no olho, se aproximavam, ou apenas o ouvia falar, dizem, o momento antes e depois de Cristo. Como a gente vai ver o caso da mulher adúltera, o cego de Jericó e tantas outras passagens. Aí Jesus diz, e o oleiro? Que faz para atender a tarefa que se propõe? Aí Pedro diz, certamente, Senhor, redarguiu o pescador, intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, Jesus Cristo, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, ainda Simão Pedro, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Então, nestas 3 perguntas, nestes 3 questionamentos, Jesus mostra a pedagogia da presença, Jesus mostra ser um psicólogo, Jesus mostra ser um terapeuta e, nos dias de hoje, ser um coach, um grande treinador. Aí, olha, Jesus calou-se por alguns instantes e aduziu. Assim, também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Aí Jesus já nos conclama para entender o berço doméstico, a família. E aí, se nós formos para o momento atual, analisando a fase pandêmica, no que se toca ao distanciamento, no que se toca às, abre aspas, quarentenas e fecha aspas, nós tivemos a grande oportunidade, estamos tendo, de conversar mais, de contar as nossas histórias, de relatar o que passamos, porque às vezes os filhos não sabem. A dureza que foi para chegar a uma universidade, a dureza que foi no passado longínquo, enquanto éramos crianças, como foi a gravidez, como foi a vinda do primeiro filho, as alegrias, as dificuldades. E a gente comenta para que os nossos filhos conheçam as nossas vidas, conheçam as nossas histórias. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, diz Jesus, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se afeiçoe? Então, Jesus aqui está nos chamando para afeiçoar o lar. Quando ele diz isso, são as relações entre famílias, as relações entre filhos, filhos e filhos, irmãos e irmãos, esposo e esposa, companheiro ou companheira. Ficar alerta para as invasões, ficar alerta para algumas diretrizes políticas que são pregadas, ficar atento para mostrar a importância da religiosidade, não importa se seja doutrina espírita, se seja religião católica, se seja o protestantismo, não importa. Todas cultuam Deus, nosso Pai Celestial. Mas se nós outros somos espíritas, nós trazemos, explicamos, mas se os nossos filhos preferem o catolicismo, que sim, que sigam.
Ah, se não houvesse religiões, o mundo era diferente. Aí ele diz: a paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Olha que coisa maravilhosa o mestre está dizendo. Ele está dizendo que a paz do mundo começa dentro de nós. Se eu estou bem, eu transmito paz. Se algum clichê que está no nosso subconsciente desperta, vai para o consciente, nos desmotiva, a gente tem que parar e pensar: meu Deus, se isso não é de Deus, não serve para mim. E eliminar, porque se nós alimentarmos esta usina mental, nós criamos ideoplastias negativas, absurdas, catastróficas, mas também podemos criar ideoplastias maravilhosas no momento em que estamos aqui reunidos e que houve a preparação do ambiente e que todos nós mentalizamos na prece que foi feita, mentalizamos na leitura edificante que foi feita, ergue-se, projeta-se do nosso chakra coronário raios de luzes, que eles sobem proporcionalmente ao nosso padrão vibratório. E no momento em que estamos em prece, o nosso padrão vibratório aumenta, influencia todo o quarteirão, como influencia no culto do Evangelho no lar. Aí Jesus diz: se não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? É outro ensinamento e outro chamado. A escola da vida, a primeira escola, o lar. Amar muito dentro do lar. Às vezes a gente vê as pessoas na casa espírita com um zelo, um esmero tão grande, e vem dizer para a gente: meu irmão, quando eu estou dentro da instituição, eu sou um, e às vezes quando eu estou em casa, eu não sou o mesmo. Me fizeram essa pergunta há menos de um mês e queriam resposta. E às vezes a resposta é difícil. E aí a gente diz assim: vamos fazer uma autoanálise. Vamos fazer uma autoanálise. Talvez naquela hora em que nós somos o mesmo, não somos. Lembremos da questão 459. Nós podemos ser influenciados. Nós temos canais. Mas se eu amanheço o dia fazendo oração: Jesus, obrigado por eu ter acordado. Obrigado pelo repouso do meu corpo físico. Se eu sonhei, não vamos falar em desdobramento. Sonhei. Ah, que sonho maravilhoso. Não foi um sonho ruim. Entre em oração. Agradece pela família, agradece pelo emprego, agradece pela casa onde mora, pela alimentação. Se não está bem de saúde, agradece, mas pede energias para recompor a sua base energética. E começa o dia. Vamos ao trabalho, cumprimentamos as pessoas, um cumprimento muito bonito. Bom dia, Arlete. Como estás? Como passastes de ontem para hoje? Ah, Jarva, foi tão bom, que maravilha, que seja melhor ainda. Mas às vezes a gente entra na empresa onde a gente trabalha e tem alguém pedindo ali. E às vezes a gente esquece da oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Às vezes, para aquele irmão, se eu não tenho nada material, dinheiro, dividir o lanche, já levar um biscoito,
Aí eu digo assim, meu Deus, ilumina, abençoa este irmão. E digo para ele, bom dia, meu irmão. Ou boa tarde, ou boa noite. Com certeza ele vai dizer, puxa vida, Terezinha falou comigo, Dona Terezinha me cumprimentou, que maravilha. Aí a Isabel passa, já sabe o nome dele, que é Pedro. Ô, seu Pedro, como o senhor vai? Hoje eu trouxe o que eu tinha. Trouxe este pão com manteiga e trouxe essa banana. A Isabel vai. Tenha certeza que seu Pedro vai dizer: ô, minha filha, Deus te abençoe, Deus te acompanhe, Deus te ilumine. E vem energia daquele outro que é o grande instrumento da nossa evolução. E aí, continuando, Jesus diz assim: Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, olhou todos, fez pequeno intervalo e continuou. É aquela observação a todos, para um pouco e continuou. Aí diz assim: Pedro, acendamos aqui em torno de quanto nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. Olha só, Jesus estava dizendo na casa de Pedro: acendamos aqui uma claridade nova. Que claridade é essa? Vários lampiões? Não. É a claridade do amor de Deus. A gente vai ver que é a claridade da oração, do encontro fraterno. A mesa de uma casa é o lar de teu pão. Claro, é o nosso pão material no lugar da mesa, onde nós sentamos para tomar café, almoçar, jantar, é material, necessário para o nosso corpo físico. Aí ele diz: a mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Oh, meu Deus, obrigado por esta comida. Obrigado por este alimento sagrado, tão necessário para o meu corpo físico. Por que não está. Não, a mesa da tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor alimento para cada dia. Por que não está lá, ao redor da mesa, a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Jesus estava dizendo assim: a mesa é o lugar sagrado do alimento. Mas por que não implantamos um estudo, uma conversação, pensar, analisar uma leitura, na época um pergaminho, hoje uma mensagem edificante de lições de vida, uma mensagem tão maravilhosa como o nosso irmão Lécio leu para a gente? Aí, olha, o Pai que nos dá o trigo para o celeiro, alimento orgânico para o nosso corpo físico, por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu. Olha só, Jesus nos propicia o alimento pelo solo, mas manda a luz do céu, pelo céu. Se a claridade e a expansão dos raios que a constitui, a fartura começa num grão. Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Ou seja, Jesus aí nos conclama para uma proposta de adentrarmos no evangelho, cada um de nós. Ele disse que quando o evangelho foi trazido para nós, não foi para a multidão, foi para aqueles mais simples, para os lares domésticos, que já entendiam a grandeza, a grandiosidade do Pai, e que também já sabia que existia apenas um Deus, que é o nosso Pai. Aí ele diz assim, ele diz não, Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos e, como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido. Ou seja, Neio Lúcio diz que Simão Pedro estava todo o tempo atento a cada palavra,
a cada suspiro de Jesus. Como João diz, cada vez que o mestre falava, ele expandia corações. Ele falava e o seu hálito divino curava. Ele falava e aquelas palavras eram alojadas na mente de cada um e que ficava a pensar e a repensar. Mestre, seja feito como desejas. Aí, meus irmãos, Simão Pedro entende a necessidade de, na mesa que alimenta o corpo orgânico com o trigo que o Pai nos fornece, claro, o trigo estava manifestado no pão, na massa que alimenta. E Pedro assimila e diz assim, né? Seja feito como desejas. E aí, Neo Lúcio arremata este capítulo dizendo: então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Olha que maravilha, meus irmãos. Jesus, pedagogicamente, ele preparou aqueles que ele estava treinando, aqueles que ele estava ensinando, aqueles que ele estava, vamos dizer assim, apostando que eles absorveriam seus ensinamentos evangélicos para continuar na pregação da Boa Nova. E instituiu o primeiro culto cristão no lar. E esse culto cristão no lar, meus irmãos, é o nosso culto do Evangelho no lar. Vejamos como é importante o culto do Evangelho no lar. Naquele momento, nós nos ligamos a Deus. Lembremos do Mestre, quando ele disse-nos: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, orando, rezando, eu estarei presente. Então, nesta reunião singela, onde todos nós dispusemos o nosso tempo para falar de Jesus, ele está presente. E no culto do Evangelho no lar, se somos 3 presentes, nós já podemos dizer, somos 6, porque independente do credo religioso, nós temos um anjo da guarda. Então, se somos 3 encarnados, somos 6 espíritos que estamos ali. E aí a gente sabe, até da questão 459, quando a gente se propõe para um trabalho do bem, quando a gente se propõe para estudar o Evangelho, para se esforçar, para introjetar, os bons espíritos nos ajudam. Aí vem as influenciações positivas. Aí a gente pega, reserva um dia na semana, aquele horário, colocamos um livro sagrado, a Bíblia, pode ser. Nós outros que somos espíritas, pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, pegamos um livro, Jesus no Lar, Pão Nosso, e tantos outros. Podemos, sim, pegar uma jarra com água, colocar os copos. Alguém que está coordenando, junta o grupo, faz uma oração, se liga com Deus. Claro que Jesus está presente. Em seguida, faz sua leitura. Lições de vida, por exemplo, ou uma leitura de Jesus no lar, faz os comentários. E depois, ou de forma ordenada e sistematizada, segue-se o Evangelho, ou se abre aleatoriamente.
faz sua leitura. Não precisa o capítulo todo. Um parágrafo ou dois, explica-se. Nesse momento, está tendo uma inter-relação nossa com o plano superior. Nesse momento, os bons amigos espirituais chegam, porque nós estamos emanando energia. No final, faz uma prece, louva o Criador, Jesus, Nossa Senhora, os amigos espirituais. Depois a gente agradece, agradece pelo dia, agradece por todos os cenários, sejam cenários maravilhosos ou não, porque nós aprendemos com eles. E depois nós pedimos pelos nossos irmãos que estão hospitalizados, pedimos e pedimos e pedimos e pedimos. Agradecemos e parte para a próxima. Então, meus irmãos, já chegando ao final, Jesus nunca se foi. Jesus está sempre conosco. Este irmão maior que nos ensinou esta oração tão maravilhosa do Pai Nosso, ele nos alivia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Entenda-se o cansado por doente, por desequilíbrios, por vários cenários adversos. Aí a gente ora, roga a sua assistência. E o primeiro a nos ajudar é o nosso guia espiritual, é o nosso anjo da guarda. Então, meus irmãos, que Jesus, este irmão maior, ilumine as nossas consciências, ajude-nos a entender este período pandêmico, que nós possamos entender que não podemos sair deste período como entramos. Ele foi necessário, como disse a nossa irmã Elis no início, e nós temos que aproveitar para crescer, para resignar, para agradecer, para se comunicar, para perdoar, para amar. E Jesus nos ilumine o Neseba, ilumine todos os outros trabalhadores para continuar esse trabalho, mesmo virtual, mas que tem uma abrangência tão grande. Como falou a nossa irmã, nós vamos fazer a prece. Ato contínuo, né, Lécio? Sim, pode continuar, por favor. Vamos fechar os nossos olhos carnais por um instante, aproveitando as vibrações projetadas por todos nós. Vamos falar com Jesus dizendo assim: Senhor Jesus, Senhor da paz, Senhor da luz, só resta-nos agradecer-te por mais este momento de trabalho dadivoso do Neseba. Abençoa todos os trabalhadores desta casa, mas também abençoa todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, que habitamos o planeta Terra, ora encarnados, ora desencarnados. Jesus, abençoa o mentor espiritual do Neseba, o nosso irmão Eurípides Barçanufo, um trabalhador da tua seara, que ele, Eurípides, nos abençoe também. E para concluir, que nós possamos projetar os nossos pensamentos em forma de luz, e que esta luz possa adentrar nos hospitais, nos leitos, nas UTIs, e que esta nossa luz, mesmo pequenininha,
sirva de medicamento espiritual para os nossos irmãos que estão entubados, para que eles possam reverter os processos e saírem dessa para contar a história. Fica conosco, Mestre amado, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus.